Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou o diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vamos falar sobre a cessação do contrato de trabalho, os direitos dos trabalhadores na cessação do contrato de trabalho e como é que esses créditos funcionam do ponto de vista do IRS e do ponto de vista da Segurança Social. Vamos então começar com a seguinte frase. Quando o contrato de trabalho cessa, o trabalhador tem direito a receber um conjunto de créditos, os quais são vencidos independentemente da modalidade de cessação subjacente. Ou seja, eu não vou falar de indemnizações. Eu não vou falar de compensação por cessação do contrato de trabalho. Porque a compensação por cessação do contrato de trabalho é um direito que poderá ser facultado ao trabalhador, mas em determinadas condições. Ou seja, nem todas as modalidades de cessação de um contrato de trabalho prevêem o direito à compensação. No entanto, independentemente da modalidade da cessação do contrato de trabalho, todos os trabalhadores têm direito àquilo que eu agora vou explicar. Portanto, isto é comum a toda a gente, independentemente da modalidade da cessação do contrato de trabalho. Então, para explicar esta questão, nós vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que no dia 31 de julho de 2020, a Maria cessou o contrato de trabalho com a empresa XYZ Limitada. Ela tem um vencimento de 1.100 euros e do ponto de vista familiar, isto é importante por causa das retenções de IRS, ela é casada, 2 titulares, ou seja, os 2 têm rendimentos, oferem rendimentos, e tem um dependente, um filho a seu cargo. Isto significa que, para efeitos de IRS, as taxas de retenção na fonte vão ter que ser procuradas na chamada tabela 3, que é a tabela para casado, 2 titulares. Posso também referir que a Maria tinha sido admitida no dia 2 de maio de 2009. Ou seja, já há muitos anos e, portanto, a Maria é uma trabalhadora com muito tempo de casa e isso agora, como ela trabalhou todo o ano anterior, isso vai influenciar os cálculos que eu agora vou fazer. Primeira questão. Cessa o contrato a 31 de julho, tem direito à remuneração mensal do mês de julho. 1.100 euros. Pronto. Este é um valor que vai estar sujeito a IRS, é um valor que vai estar sujeito, naturalmente, à Segurança Social. Mas como cessa o contrato, a empresa vai ter que lhe processar um conjunto de créditos, de direitos, que estão consagrados no Código do Trabalho. E vamos por partes, porque são alguns. Eu vou
colocar aqui o ponto número 2. Digamos que o primeiro direito que a Maria terá é o direito à retribuição das férias e respectivo subsídio de férias. Porque quando o trabalhador cessa o contrato de trabalho, ele tem direito à retribuição de férias e o respectivo subsídio de férias já vencidas e não gozadas. Eu vou pressupor que a Maria não gozou férias. E no dia 1 de janeiro de 2020, ela adquiriu o direito ao subsídio de férias e ao respectivo mês de férias. E como não as gozou, vamos ter 1.100 euros para a retribuição do mês de férias, mais 1.100 euros para o subsídio de férias. E digamos que este é o primeiro crédito a acumular relativamente aos direitos a que a Maria tem. Primeiro, então, a retribuição de férias e o respectivo subsídio de férias já vencidas e não gozadas. Agora vamos à terceira parcela. Não esquecer que este ponto número 2 é um direito adquirido no dia 1 de janeiro. Todos nós que trabalhamos em 2019 na empresa, no dia 1 de janeiro de 2020, adquirimos o direito ao subsídio de férias e ao mês de retribuição das férias. E se saíssemos, por exemplo, no dia 3 de janeiro, tínhamos direito ao subsídio de férias e ao respectivo mês de retribuição. Este é o ponto número 2, um direito que ficou assim explicado. Agora vamos à questão número 3. Entretanto, do dia 1 de janeiro até ao dia 31 de julho já decorreram vários dias. E agora vamos entrar naquela questão dos proporcionais. Nós temos que fazer a contagem dos dias que vão desde 1 de janeiro a 31 de julho. Não esquecendo que o ano de 2020 é um ano bissexto. O fevereiro é constituído por 29 dias. Então, eu fiz aqui as contas dos dias todos de janeiro até julho, até 31 de julho, porque foi no dia 31 de julho que ela cessou o contrato de trabalho. Considerei, obviamente, o fevereiro com os seus 29 dias e o total de dias desde 1 de janeiro até 31 de julho são 213. 213 dias. E agora vamos calcular o terceiro item, que será o terceiro crédito, neste caso o segundo crédito, porque o primeiro é a retribuição de férias e o respectivo subsídio de férias, e vamos calcular na base de uma proporção. E este eu vou-lhe chamar a retribuição de férias proporcional
ao tempo de serviço prestado no ano de cessação. Muito bem. E aqui vamos fazer o cálculo utilizando uma regra de 3 simples. E vamos pensar no seguinte. O trabalhador tem direito a 22 dias de retribuição de férias. 22 dias estão para 366 dias. Porque o ano de 2020 é um ano bissexto. Assim como X está para 213 dias. Com esta regra de 3 simples, esta proporção, eu vou conseguir calcular o número de dias que corresponderá ao direito à retribuição de férias proporcional. Então, vamos apagar aqui em cima, depois no fim eu vou estruturar numa síntese tudo isto. Este X, ele é igual a 22 vezes 213 a dividir por 366. Então, 22 vezes 213 a dividir por 366, isto dá 12,8. Temos que fazer um arredondamento para 13 dias. Então, este ponto número 3 terá que ser calculado na base de... Então, verifiquemos. 1100 a dividir por 22, que é o valor ao dia, vezes 13. E temos assim a verba que corresponde à retribuição de férias proporcional ao tempo de serviço prestado no ano de cessação. 1100 a dividir por 22 são 50 euros. 50 euros vezes 13 dias são 650. 650 euros é o valor deste crédito. 650 euros. Até agora temos o vencimento de 1100, porque ela trabalhou em julho, 1100 do subsídio de férias, mais 1100 da retribuição do subsídio de férias, cujo direito foi adquirido a 1 de janeiro e não foram gozadas, e agora esta parte proporcional de 650 euros. E vamos agora ao quarto item. E o quarto item tem a ver com o proporcional do subsídio de férias. Porque isto é o proporcional de retribuição das férias. De retribuição. A retribuição de férias proporcional. Mas agora o proporcional do subsídio de férias. E este é calculado da seguinte forma. Nós vamos considerar que 1100 euros está para 366 dias, assim como X está para 213. Deste modo, temos X
igual a 1100 vezes 213 a dividir por 366. 1100 vezes 213 a dividir por 366. 640,16. É o crédito respeitante ao proporcional do subsídio de férias. E o quinto direito vai corresponder ao subsídio de Natal proporcional ao tempo de trabalho ou ao tempo prestado no ano civil da cessação do contrato de trabalho. E a forma que eu vou utilizar para fazer o cálculo do subsídio de Natal, do ponto de vista proporcional, é exatamente a mesma que utilizei para calcular o proporcional do subsídio de férias. Ou seja, 1100 euros corresponderia ao ano completo. Um determinado valor corresponde aos 213 dias da contagem desde o início do ano até à data da cessação do contrato de trabalho. E, portanto, temos igualmente os 640,16. Portanto, fazemos aqui as proporções. Como o subsídio de férias e o subsídio de Natal correspondem como referência a um vencimento, o vencimento está para o ano todo, assim como um determinado valor está para o número de dias, desde o início do ano até ao dia da cessação do contrato de trabalho, e assim vamos ao encontro daquilo que é a proporção, ou o subsídio de férias proporcional e o subsídio de Natal proporcional. Vamos agora ao sexto e último crédito. Tem a ver com a formação profissional. Desde 2019, muito concretamente, desde outubro de 2019, o artigo 131 do Código do Trabalho prevê, artigo 131 do Código do Trabalho, passou a prever que o trabalhador tem direito a 40 horas por ano de formação ministradas pela sua entidade patronal, concedidas pela sua entidade patronal. Artigo 131 do Código do Trabalho. E aquilo que acontece é que se a empresa, no ano da cessação do contrato de trabalho, não tiver concedido este número de horas, o mesmo tem que ser convertido num crédito a favor do trabalhador.
Artigo 131 e depois o respectivo crédito de horas e subsídio de formação contínua, o artigo 132 do Código do Trabalho. E passam então a vigorar as 40 horas anuais de formação contínua. Isto está em vigor desde 1 de outubro de 2019, porque até então eram 35 horas por ano. Eu vou considerar que a Maria, no ano da cessação do contrato de trabalho, não teve qualquer tipo de ação de formação profissional concedida pela sua entidade patronal. Então, verifica-se o direito a um valor que corresponde ao número de horas de formação não concedida vezes o salário de hora da Maria. Eu vou calcular o salário hora. O salário hora de um trabalhador é calculado na base da remuneração mensal vezes 12 meses, a dividir por 52 semanas do ano, vezes 40 horas por semana. Remuneração mensal, vezes 12 meses, a dividir por 52 semanas, vezes 40 horas semanais, se o trabalhador fizer as 40 horas semanais. Se o período normal de trabalho do trabalhador for outro, pois recebe aqui o respectivo valor, trata-se de uma variável. 1100 vezes 12 a dividir por 52 vezes 40. Isto dá o valor hora da Maria. Ora, vamos lá ver quanto é que a Maria tem por hora. 1100 vezes 12 a dividir dá 6,35 €. A Maria, com 1100 € mensais, tem um valor hora de 6,35 €. Como a empresa não concedeu qualquer tipo de formação à Maria neste ano de cessação do contrato de trabalho, vamos ter aqui a retribuição pela formação não concedida, não é? De 6,35 vezes 40 horas. Se a Maria tivesse integrado um curso neste último ano e esse curso tivesse, vamos imaginar, 15 horas, a empresa só lhe devia 25. Então colocaria ali 25. Mas eu estou a partir do pressuposto que não teve qualquer curso. Então vou ter as 40 horas na íntegra. Vezes 6,35. O que dá 254 €. Gostaria também de referir, relativamente à questão do crédito de formação, que são devidos os últimos 3 anos. Eu aqui estou a considerar que apenas este último ano não foi concedida formação. Mas se eventualmente não tivesse sido concedida formação nos 3 últimos anos, era esse o limite máximo que o trabalhador teria direito. O trabalhador tem direito num limite máximo de 3 anos pela formação que não é ministrada, pelo número de horas da formação não ministrada. E, portanto, desde outubro de 2019 está em vigor 40 horas anuais. Antes dessa data eram 35 horas por ano. Portanto, penso que ficou percebido isto. A Maria não recebeu formação este ano e, portanto, isto tem que ser convertido num valor e esse valor é o valor hora
vezes o número de horas de formação não concedida durante aquele ano, e que foram as 40 horas. No limite máximo, poderíamos ir aos últimos 3 anos. Bem, estão calculados os créditos todos. Vamos então agora fazer um resumo dos valores todos. Portanto, quando um trabalhador cessa o contrato de trabalho, ele tem direito, número 1, à retribuição de férias e o respectivo subsídio de férias já vencidas e não gozadas. Então, eu tive que processar a remuneração mensal relativa a julho de 1.100 euros. Depois, tive o subsídio de férias mais a retribuição das férias, que foram vencidas a 1 de janeiro de 2020 e não gozadas. Então aqui foi 1.100 mais 1.100. Quando o trabalhador cessa o contrato de trabalho, ele tem também direito à retribuição de férias e respectivo subsídio de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação. Então, no número 3, tivemos a retribuição das férias proporcional. E aqui tivemos que fazer a regra de 3 simples, em que 22 dias está para 366, assim como o X está para 13, para chegar ao número de dias. E lembram-se que chegamos a 13 dias, não é? 13 dias pagos na base de 1.100 a dividir por 22, que dava os 50 euros. E aqui chegamos a 650 euros. Número 4. O proporcional do subsídio de férias. Aqui no proporcional do subsídio de férias, a nossa linha de pensamento é 1.100 euros está para 366, ou eventualmente 365 quando o ano não é bissexto, assim como um determinado valor X está para os 213 dias que vão desde janeiro até ao dia 31 de julho, porque o ano de 2020, fevereiro, tem 29 dias, então são 213 dias. E neste sentido eu calculei o valor de 640,16. Depois o número 5, o subsídio de Natal proporcional ao tempo prestado no ano civil da cessação do contrato de trabalho, e que é exatamente calculado nos mesmos termos do proporcional do subsídio de férias. Ou seja, eu tenho que considerar 1.100 euros para 366, assim como o X para 213. E então são os mesmos 240,16 e tenho aqui o proporcional. E depois a formação profissional. E porque não foi concedido nenhum curso de formação profissional à Maria no último ano, eu vou considerar que foi apenas no último ano, porque se fosse nos 2 anos anteriores também ia entrar em linha de conta, e entram os 3 últimos, mas eu vou considerar que foi só o último que ela não teve formação. Eu aqui fiz a tal conta de o valor de 6,35 € à hora,
vezes as 40 horas que já estão em vigor em 2020, o que dá, vezes um ano, não é? Porque poderia ir até aos 3 últimos, igual a 254 euros. E, portanto, estes são os proporcionais, os créditos vencidos e os créditos vincendos que o trabalhador tem direito. Créditos vencidos e créditos vincendos que o trabalhador tem direito. Antes de passar só para a questão fiscal, queria só referir o seguinte do ponto de vista do Código do Trabalho. O artigo 237 do Código do Trabalho faz referência que o trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias retribuídas que se vence em 1 de janeiro. Pronto, já tinha referido isto. O direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior, mas não está condicionado à assiduidade ou efetividade do serviço. E, portanto, como ela esteve no ano anterior, no dia 1 de janeiro, venceu o direito ao subsídio de férias e à respectiva retribuição de férias. O artigo 238 do Código de Trabalho faz referência que o período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias. Também uma das referências que eu aqui mencionei. A questão que eu agora quero explicar é como é que funciona no primeiro ano, ou seja, no ano de admissão do trabalhador. Porque isto não é o ano de admissão desta trabalhadora. Esta trabalhadora foi admitida já há muitos anos. E, portanto, ela não tem quaisquer restrições, tem os direitos todos em toda a sua plenitude. No entanto, o artigo 239 do Código do Trabalho faz referência aos casos especiais de duração do período de férias. E só para concluir, ele diz assim: no ano de admissão, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar após 6 meses completos de execução do contrato. E depois o 239, número 2, no seu seguimento, diz assim: no caso de ano civil terminar antes de decorrido o prazo referido no número anterior, as férias são gozadas até ao dia 30 de junho do ano subsequente. O que significa que, quando estamos no ano de admissão, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias. Isto significa que, no caso do contrato de trabalho ser inferior a 6 meses, o funcionário tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês. Ou seja, num contrato, por exemplo, de 3 meses, isso seria equivalente a 6 dias que devem ser gozados antes da cessação do contrato. Quanto ao subsídio de Natal e ao direito ao subsídio de Natal, está previsto no artigo 263 do Código do Trabalho. O seu número 1, o trabalhador tem direito a subsídio de Natal de valor igual a um mês de retribuição, que deve ser pago até ao dia 15 de dezembro de cada ano.
o subsídio de Natal é proporcional, artigo 263, número 2. O subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações. No ano de admissão do trabalhador. No ano de admissão do trabalhador, ele tem direito ao proporcional do subsídio de Natal. No ano de cessação do contrato de trabalho. Foi o que eu fiz. Ou seja, no ano de cessação do contrato de trabalho, eu calculei o subsídio de Natal proporcional. Pensando que 1.100 euros estão para 366, assim como o X está para 213 dias. E pela regra dos 3 simples, cheguei a 240,16. Isto para justificar aquilo que eu fiz em termos de Código do Trabalho. Agora vou falar sobre a questão fiscal e para concluir desta matéria. Bom, a tributação que incide sobre tudo isto tem a ver com Segurança Social e com IRS. Vamos começar pela Segurança Social. A Segurança Social, no seu artigo 46 do Código Contributivo, faz a delimitação da incidência contributiva. A delimitação da incidência contributiva. E aquilo que eu posso dizer é que tudo o que eu aqui calculei, tudo está sujeito à segurança social. Tudo. Porque o artigo 48 do Código da Segurança Social, ou do Código Contributivo, estabelece, digamos que, aquilo que não desconta segurança social. E não encontro lá nada do que aqui esteja. E, portanto, tudo o que aqui está, neste conjunto de créditos, desconta segurança social. Não está excluído pelo artigo 48 do Código Contributivo. Desta forma, tudo isto vai descontar segurança social, 11% desconta o trabalhador tem que descontar 11% sobre tudo isto, a empresa assume 23,75. A Segurança Social cobra 34,75% de todo este conjunto. Já agora eu até vou calcular, só por curiosidade, tirando o vencimento, vou calcular os restantes valores. Os restantes valores seria 1.100, os créditos, não é? Os créditos seria 1.100 vezes 2, mais 650, mais 640,16 vezes 2, mais 254. Então, os créditos pela cessação do contrato de trabalho prefazem 4.384,32. 4.384,32 tem a ver com o direito ao subsídio de férias, à respectiva retribuição adquirida a 1 de janeiro, vencida mas não gozada, e depois todos os restantes proporcionais, incluindo a formação profissional não concedida, 4.384. Este valor, mais estes 1.100, o trabalhador desconta 11% do seu bolso, a empresa está sujeita a 23,75%. 34,75% é quanto a Segurança Social recebe deste bolo mais deste. Pronto, relativamente à Segurança Social, os valores estão todos sujeitos. Artigo 46 do Código da Segurança Social, em conjunto com o artigo 48, que exclui valores, mas não exclui nenhum deste, e, portanto, fica assim definido. E agora, como é que funciona ao nível do IRS? E para concluir, ao nível do IRS, o funcionamento da retenção na fonte tem que ser feito da seguinte maneira. Portanto, eu tenho que ir ao código do IRS e tenho que ter em atenção o que está previsto no artigo 99C,
Muito concretamente, o artigo 99C, número 5, que me diz o seguinte: os subsídios de férias e de Natal e depois a remuneração relativa a trabalho suplementar e as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, aqui interessa-me o subsídio de férias e o subsídio de Natal, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. A conclusão é a seguinte: tudo isto está sujeito a IRS. Está tudo sujeito a IRS, mas através do mecanismo da retenção na fonte. A entidade patronal, antes de pagar estes valores, tem que retirar a estes valores os 11% da Segurança Social, porque isto é tudo bruto. Bruto ou ilíquido. E temos que transformar isto no valor líquido a ser pago ao trabalhador. Então, para transformar isto no valor líquido, começa-se por descontar 11% ao trabalhador sobre o total, mas a retenção na fonte não pode ser feita assim sobre o total. Porquê? Porque apesar de todos estes valores estarem sujeitos à retenção na fonte, o subsídio de férias e o subsídio de Natal têm que fazer uma retenção na fonte autónoma. Eu não posso somar o subsídio de férias e o subsídio de Natal ao resto. Isto é a nível de IRS, está bem? A nível de IRS. E isto vai evitar que a taxa de IRS do trabalhador dispare. Porque as taxas de IRS, elas estão previstas na utilização das respectivas tabelas de IRS. Eu aqui iria ter que utilizar a tabela número 3. Bom, e a tabela número 3, veja, 4.384,32. Este bolo. Mais os 1.100, que é o vencimento. Isto dava 5.484,32, é o valor bruto total. Se eu aplicasse retenção de IRS ao valor todo assim, considerando que ela é casada, 2 titulares, um dependente, eu teria que ir aqui à tabela número 3 e teria que procurar a taxa para a linha que imediatamente ultrapassa 5.484,32, que é a linha dos 5.880, que para um dependente dá 34%. Ela tinha que reter 34% de IRS, ou seja, a empresa ia-lhe descontar 34% de IRS sobre este valor todo. Para que isto não aconteça, ou seja, para que a taxa de IRS não dispare, porque as taxas de IRS elas vão aumentando à medida que o rendimento também aumenta, as taxas de retenção na fonte, para que isto não aconteça, o legislador colocou aqui que subsídio de férias e subsídio de Natal fazem uma retenção na fonte autónoma, per si, ou seja, não vão somar aos restantes rendimentos. Isso vai evitar que a taxa de IRS dispare. Eu vou ter que aplicar uma taxa de IRS para o subsídio de férias, vou ter que aplicar uma taxa de IRS para o subsídio de Natal, 1.100, 1.100, e portanto vai dar uma taxa mais baixinha. Para 1.100 euros a taxa é de 11,7 com um dependente, e depois utilizo uma taxa de IRS para as restantes quantias. E assim faço uma retenção autónoma para subsídio de férias, para subsídio de Natal e para o bolo, o conjunto das restantes quantias. E evito disparar a taxa de IRS para aqueles 34%
que era o que aconteceria se eu somasse estes valores todos. Então, quando o legislador, aqui no tal artigo 99, número 5, faz a referência ao facto o artigo 99C, número 5, faz referência ao facto de subsídios de férias e de Natal fazem retenção na fonte autónoma, obrigam-nos a ter que procurar uma taxa para o subsídio de férias, uma taxa para o subsídio de Natal e depois uma taxa para o conjunto das restantes quantias e evita que a retenção na fonte seja muito alta porque não é feita sobre a soma dos valores todos. Portanto, há autonomia de retenção quanto ao subsídio de férias e quanto ao subsídio de Natal. Bem, fica então assim explicada esta questão dos créditos, dos direitos que o trabalhador tem quando cessa o contrato de trabalho. Fica também explicado que no primeiro ano o trabalhador, em função do artigo 239 do Código do Trabalho, tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato. Portanto, vimos também esta questão do primeiro ano. E assim ficam com uma ideia geral como funcionam estes direitos, estes créditos, créditos vencidos, créditos vincendos, a que todas as pessoas têm direito quando cessam o contrato de trabalho. Para além disto, que é geral a toda a gente, para além disto, em função da modalidade da cessação do contrato de trabalho, pode o Código do Trabalho prever, para além disto, o direito a uma compensação pela cessação do contrato de trabalho, que é outra coisa. Está bem? Isto são matérias que nós desenvolvemos muito, especialmente em 2 cursos, na Certform. O curso prático de Direito do Trabalho, onde esta matéria é desenvolvida numa perspectiva jurídica, numa perspectiva de Código do Trabalho, e o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada, em que esta matéria é desenvolvida, mas numa perspectiva de processamento de salários. Enfim, nesta perspectiva que eu agora referi na parte final, a questão da Segurança Social e a questão das retenções de IRS. São 2 cursos de formação prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho, e são 2 cursos que serão um excelente investimento a fazer na sua formação profissional. Poderá ir ao nosso site, ver o programa dos cursos, não só destes 2 cursos, mas temos um amplo leque de oferta formativa. Nós, na Certform, somos certificados pela DGRT em 13 áreas de formação e temos um leque, uma oferta formativa de diversos cursos. Indo ao nosso site poderá sempre ver qual é aquele curso que mais se adapta às suas necessidades. O curso de Direito de Trabalho, mais o curso de Processamento de Salários feitos em simultâneo, eles têm um excelente desconto. Pode também consultar no nosso site o desconto que é concedido a quem fizer os 2 cursos em simultâneo. São 2 cursos de formação. O curso de Direito de Trabalho tem 20 horas, o curso de Processamento de Salários tem 25 horas, são 45 horas de trabalho em e-learning. A nossa plataforma de e-learning, nós utilizamos uma metodologia em que o formando faz um percurso formativo recheado de videoaulas, de casos práticos resolvidos no sistema videoaula. Não são propriamente manuais para os formandos lerem e fazerem testes, absolutamente. A nossa formação em e-learning é uma formação que aposta muito
na videoaula, como estamos aqui a fazer nesta explicação que eu hoje dei. Por isso, gostaria muito que pudessem consultar o site oficial da Certform. Gostaria também que subscrevessem aqui o nosso canal do YouTube, até para receberem notificações sempre que colocamos um novo vídeo, porque vamos colocar novos vídeos de rúbricas importantes para o nosso conhecimento, para o conhecimento dos nossos direitos, como foi hoje um exemplo de uma matéria que era importante todos nós conhecermos. Resta-me agradecermos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.